Olá, amigos, graças a Deus, que a paz do Senhor Jesus e a fé possam tocar na sua vida, te abençoando e fazendo muitos milagres. Por essa razão, nós temos estado aqui todos os dias, levando até você uma palavra de fé, uma palavra de esperança, uma palavra que é capaz de transformar toda a história da sua vida, independente do grau de dificuldade, de problemas que você tem vivido e que você tem passado. Tudo isso porque não se trata da palavra de um sábio, não se trata de um pensamento positivo, não se trata da palavra de um coaching, se trata da palavra do único e verdadeiro Deus, que é a única palavra que, uma vez se cumprindo na nossa vida, pode transformar, abençoar, pode mudar o curso da nossa história. Você pode estar perdido, você pode estar mergulhado num mar de problemas, talvez situações que você olhe e diga: ninguém pode me socorrer. Não há nada que eu possa fazer ou que alguém possa vir a fazer por mim que possa me resgatar dessa situação, ainda que você se encontre assim. A palavra de Deus pode mudar e transformar toda a sua vida, tá bom? Por isso, nós estamos aqui sempre falando do poder desse Deus, sempre falando para você de Deus, porque Ele quer e pode e vai certamente mudar essa situação. Haja vista tantos milagres, né? Que nós temos vivido, que nós temos visto no ministério da Igreja Mundial do Poder de Deus. Isso tudo é um sinal, é o sinal de que Deus ele quer abençoar a sua vida. Falando em sinais ou em sinal, Deus ele falava ao nosso coração por esses dias a respeito do sinal. Você tem sabido ou tido, ou tendo, ou tem o discernimento, tem tido o discernimento de entender e compreender os sinais que Deus ele tem dado para você? E que sinais são esses? Bispo, que tipo de sinais existem? Os naturais e os espirituais. Que são aqueles, os espirituais são aqueles que vêm de Deus ou com a permissão de Deus. Nem sempre eles vêm de Deus, mas eles vêm com a permissão de Deus para nos alertar a respeito de algo. E os naturais? Os naturais são aqueles que são emitidos, por exemplo, pela consequência de uma atitude natural da nossa parte. Por exemplo, eu fiz muito exercício e agora estou sentindo dores no meu corpo. Que sinal é esse? Natural. Eu deixei de comer, estou sentindo fome, estou sentindo uma tontura. Sinal natural. Então, existem os sinais que são naturais, que o corpo emite, né? Que outras pessoas emitem. Você trata mal a todo mundo. O que vai acontecer com você? Vão tratar você mal. Isso é natural. Mas nós estamos aqui para falar para você dos sinais de Deus. Às vezes Deus permite que um sinal, por exemplo, dado pelo corpo, dado pela vida, ele aconteça na nossa caminhada, na nossa jornada nesse mundo, sim. Às vezes, por exemplo, uma pessoa que ela tem orado pouco, que ela tem jejuado pouco, que ela tem tido um pouco ou pouco contato, pouca intimidade com Deus. Então, de repente, ela cai numa situação de problema, ela começa a viver situações difíceis na sua vida, que ela olha e ela diz: mas isso aí não é natural, bispo? Mas com a permissão de Deus, para que ela ore mais, para que ela jejue mais, para que ela busque mais a Deus. Por exemplo, a palavra de Deus nos diz
que lá em Mateus 24, que quando Jesus começa a falar acerca do princípio das dores, os discípulos vêm a ele e diz o seguinte: dize-nos, mestre, quando sucederão estas coisas e que sinal haverá da tua vinda e da consumação dos séculos? Eles questionam qual é o sinal. E Jesus diz a eles: vede que ninguém vos engane, por muitos virão em meu nome, dizendo eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. E certamente ouvireis falar de guerras e rumores de guerra. Vede que não vos assusteis, porque é necessário que assim acontecer, mas ainda não é o fim. Porquanto se levantará nação contra nação, reino contra reino, haverá fomes e terremotos em vários lugares, e tudo isso é o princípio das dores. Então sereis atribulados, e vos matarão, sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. E nesse tempo, muitos hão de se escandalizar, trair, odiar uns aos outros. Levantar-se-ão muitos falsos profetas, enganarão muitos. E por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. Mas aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. E será pregado este evangelho do reino em todo o mundo, para testemunho de todas as nações. E então virá o fim. Olha os sinais. Jesus falou de coisas que hoje, por exemplo, são naturais. Nós estamos aqui no Japão. Aqui, infelizmente, como em outras nações, é natural que se tenha terremotos. Jesus disse isso a respeito de terremotos. Nós vivemos num mundo onde as guerras, elas são presentes. Você veja a guerra que acontece no velho continente agora, né? Entre a Ucrânia e a Rússia. A guerra que existe no Oriente Médio. Então, tudo, e outras guerras que já existiram, né? Até na própria América do Sul, no Brasil. Né? Então, tudo isso são coisas que acontecem, fome, que são tratadas como naturais. Mas Jesus mostra que isso é um sinal. Olha, quando isso começar a acontecer, esse é o sinal, mas ainda não é o fim. Ele falou, olha, muitos naquele dia, eles trairão. Não é o que acontece? Quantas traições acontecem hoje? Não é? Nesse tempo, muitos hão de se escandalizar. Quantas pessoas, né, têm se escandalizado? Ele fala que o amor de quase todos, e por se multiplicar a iniquidade, a ganância, o pecado consciente, né, que é a iniquidade, o amor de quase todos se esfriará. Né? Nós vemos hoje na obra de Deus, dentro da igreja do Senhor Jesus, quantos têm se esfriado, quantos têm abandonado o propósito. Sinais. Então, talvez você tenha vivido situações, talvez você tenha passado por momentos felizes ou momentos de tristeza, momentos de conquista ou momentos de muita dificuldade. Talvez você tenha gozado, sabe, de uma saúde plena, ou você tenha passado por situações difíceis. Bispo, como saber se é um sinal que Deus tem dado na minha vida, ou Deus tem permitido que aconteça, né? Manifestando assim um sinal? Tudo é de acordo com aquilo que você está projetando, com aquilo que você está fazendo, com as suas escolhas.
se as escolhas que você está tomando na sua vida, fazendo na sua vida, se as atitudes que você tem tomado, se aquilo que você está planejando no seu coração, ninguém sabe, mas você sabe, você está projetando isso. Se essas coisas vão alterar na sua caminhada com Deus para o bem ou para o mal, então você tem que entender que é um sinal. Que é um sinal de Deus. Por exemplo, a Bíblia diz que quando um homem chamado Zacarias, ele já velho, a sua esposa Isabel também velha, estéril, ele entra no santuário de Deus, o anjo aparece e diz: olha, Zacarias, foram ouvidas as suas orações. Elas chegaram a Deus e Isabel, sua mulher, vai conceber. Olha que maravilha. Mas ele diz: Senhor, como saberei eu que isso vai acontecer? Quer dizer, ele duvidou, né? Então o anjo disse para ele assim: olha, o sinal vai ser, você vai ficar mudo. Você vai ficar mudo. Era uma bênção. Era uma bênção, mas porque ele não creu, Deus deu a ele um sinal. Então, é um sinal de Deus, ou com a permissão de Deus, quando aquilo que você está fazendo, quando aquilo que você está projetando, com aquilo que você está, sabe, mentalizando na sua vida, eu vou fazer isso, vou fazer aquilo, ainda que ninguém saiba. Então começam a acontecer coisas que vão confirmar isso, ou coisas dizendo para você: olha, não faça isso. Não faça isso. De maneira alguma faça isso. Porque o projeto do diabo contra a sua vida, se você fizer isso, vai acontecer aquilo outro. São sinais. Quantas vezes uma pessoa chega na igreja, fala comigo, com o pastor, né? Ô bispo, ô pastor, ô pastora, missionário, está acontecendo, aconteceu isso comigo. E aí você vai conversando com a pessoa, e a pessoa diz assim: olha, mas é que eu estava, um exemplo, né? Mas que acontece, pensando aqui em mudar para um lugar onde não tem igreja, onde eu não posso mais buscar a Deus, e aí de repente surgiu um problema. Isso é o quê? É um sinal. É um sinal que Deus está permitindo que aconteça, mostrando para você que está errado. Então tudo aquilo que você faz, ou está planejando fazer, ainda que ninguém saiba, você está arrumando tudo, né? Está caminhando, acertando tudo para você realizar tal coisa. E isso vai mexer na sua vida com Deus, para o bem ou para o mal. Então Deus emite sinais. Saiba interpretar, ter o discernimento dos sinais que Deus ele dá, que Deus ele permite que aconteçam na sua vida. Isso acontece com você e comigo. Quantas vezes, né? A gente tem que orar mais, jejuar mais. Então Deus, ele permite que certas coisas aconteçam para mostrar para a gente, são sinais. Ó, você tem que orar mais, você tem que jejuar mais. Você tem que ter uma intimidade maior comigo. Então saiba interpretar, tá bom? Saiba discernir os sinais que Deus tem dado para você, a fim de que você venha a ser muito abençoado. Você não caia no laço do diabo, ao contrário, você seja mais e mais abençoado. Tá bom? Que Deus abençoe a sua vida, fique na fé, em nome de Jesus. Compartilhe essa mensagem com o máximo de pessoas possível, principalmente com aqueles que fazem a obra de Deus. Tá certo?
Beijo no seu coração. Fique na fé.